Hoje nós vamos falar de uma matéria nova que chama revisão criminal. É uma matéria de suma importância que, ora equivocadamente, nós chamamos de recurso de revisão criminal, o que não estaria correto, porque apesar de ser tratado no capítulo dos recursos no Código de Processo Penal, a revisão criminal não é um recurso, ela é uma ação. Podemos falar, está elencada entre as ações autônomas de impugnação. Então nós podemos chamá-la de ação penal rescisória ou ação penal constitutiva. Então o sujeito de uma situação de, exemplo, uma situação de condenado, se julgado procedente à revisão criminal, ele passa a ser a condição de absolvido. Então, por isso que ela é chamada de ação penal constitutiva. Constituirá uma nova situação jurídica, caso ela seja julgada procedente pelo tribunal respectivo. Tá? E também chamado de ação penal rescisória. Por quê? A exemplo lá do artigo 966 do novo Código de Processo Civil, ele traz a ação rescisória, e que é o único instrumento que você tem para desconstituir a coisa julgada. Então, aqui no processo penal também, para você desconstituir a coisa julgada, né, é necessário que você utilize a ação de revisão criminal. Então, um dos pressupostos para que você possa impetrar uma ação de revisão criminal é que haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria, que nós vamos explicar daqui a pouco. Tá certo? Então ela se assemelha a uma ação rescisória no processo civil. Existem as hipóteses legais de cabimento aqui no processo penal, cujo rol ele é taxativo também, só cabe revisão criminal se preenchido as hipóteses descritas na lei. A única diferença, além das hipóteses do processo civil, é que lá no processo civil tem prazo. E a revisão criminal aqui para nós não tem prazo. Ela pode ser proposta após o trânsito julgado, requisito número 1, após o trânsito julgado, durante o cumprimento da pena, após o cumprimento da pena, ou até mesmo após a morte do condenado. É possível você propor a revisão criminal. Ah, mas por quê? Bom, se ele está cumprindo pena, está preso, cerceado à liberdade, você diz que com a revisão criminal você busca, através da revisão criminal, porque nós tivemos aí uma sentença injusta, né? Há uma injustiça ou um erro judiciário. Portanto, o que nós queremos, então, se o sujeito está preso, é recuperar o status libertatis, ou seja, é o direito de liberdade que foi suprimido por uma condenação injusta ou motivada por um erro judiciário. Agora, se o sujeito já cumpriu a pena ou até mesmo já faleceu, os familiares terão um interesse de recuperar aí o status dignidades, ou seja, a dignidade que foi perdida que uma condenação arbitrária, né, reparando essa injustiça, esse erro judiciário. Então busca recuperar a dignidade que foi perdida com uma sentença condenatória injusta ou absolutamente através de um erro judiciário. Tá certo? Tudo bem? Então deu para ter uma visão já geral daquilo que nós vamos tratar na data de hoje. Falando em previsão, então ela serve para isso, né? É uma ação penal constitutiva que visa modificar uma decisão condenatória ou absolutória imprópria que transitou em julgado, ou seja, não caiba mais recurso.
aquela decisão. Então, várias coisas podem acontecer no resultado dessa revisão, nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes de adentrar no estudo literalmente dos dispositivos legais, nós precisamos enumerar os fundamentos da revisão criminal, né? Então, a revisão criminal, ela está disposta, a fundamentação está disposta no artigo 621, artigo 631 do Código de Processo Penal. E ela está também, ela tem previsão constitucional. Bom, a primeira origem, né? Hoje ela está disposta no artigo 621 a artigo 631. Mas ela teve origem no decreto 848 de 1890. Foi a primeira vez que teve inserida a revisão criminal na nossa legislação. Depois ela foi inserida na Constituição Republicana de 1891, lá em seu artigo 81. Então a parte histórica dela, constitucional, foi a Constituição Republicana de 1891, que lá no seu artigo 81 continha a revisão criminal, né, de uma decisão que havia transitado em julgado. Poderia ser modificada através desse instrumento. Por que não podemos falar que é um recurso? Já explicamos sobre isso lá na teoria geral e nos recursos espécies que nós estudamos. O recurso, ele se dá na mesma relação jurídica. Então, por exemplo, uma apelação, por que é um recurso? Olha, você está numa mesma relação jurídica, a diferença é que sai o juiz, entra no tribunal, mas são as mesmas partes. Então, por isso que a apelação é um recurso. Agora, a revisão criminal, não. A revisão criminal, tudo acontece uma nova relação jurídica que se estabelece. Por isso que trata-se de uma ação. Por exemplo, o habeas corpus. Por que é ação? Porque instaura-se uma nova relação jurídica. O mandado de segurança em matéria criminal. Por que é ação? Instaura-se uma nova relação jurídica. Agora, aquilo que ocorre, os recursos que ocorrem na mesma relação ou dentro daquela relação jurídica existente, aí eu chamo de recurso. Tá? Então aqui nós não estamos, ora nós vamos falar recurso de apelação, mas não no sentido literal da palavra. Às vezes é por força de hábito, e nós estamos estudando recurso, a gente acaba falando um recurso de revisão criminal, mas não estaria correto, porque é ação de revisão criminal, né? É uma das ações autônomas de impugnação, como é o habeas corpus, como é o mandado de segurança em matéria criminal, tá? Então falamos um pouquinho da previsão. Em matéria constitucional, será que ela tem previsão também em matéria constitucional? Sim. O próprio STF pode promover revisão criminal de seus julgados no caso de competência originária. Então estará no artigo 102, inciso 1, letra J da Constituição Federal, que fala da revisão criminal de seus julgados, né, do Supremo Tribunal Federal. No STJ, nós temos também a previsão no artigo 105, inciso 1, letra E, da Constituição Federal, que fala dos crimes de competência originária do Superior Tribunal de Justiça. E, por último, nós temos também a previsão lá no artigo 108, inciso 1, letra B, que trata da competência dos tribunais regionais federais. E o que sobra são os tribunais de justiça, né? Tudo que tiver interesse da União, por exemplo, qualquer decisão proferida por um juiz federal, a revisão criminal daquela decisão que transitou em julgado vai se dar perante o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é o nosso caso aqui, Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, certo? Agora, o que não tem interesse da União, ou seja, tudo que é julgado pela Justiça Estadual, qualquer sentença proferida por um juiz estadual, uma sentença condenatória, a sua revisão será onde? No Tribunal de Justiça de cada estado, Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele será o competente para julgar a sede de revisão criminal. Tá certo? Tudo bem?
Então nós falamos da fundamentação e o próprio artigo 24 da Lei 8.038/90 tem a previsão da revisão criminal perante os tribunais superiores, que manda aplicar o regramento geral, né? O regimento interno e, subsidiariamente, o Código de Processo Penal. Porque esta lei ela teve revogado pelo novo Código de Processo Civil, do artigo 13º ao artigo 18º, ele foi revogado, e do artigo 26 ao artigo 29 também foi revogado. Os demais artigos permanecem em vigência. Por exemplo, tudo que envolvia reclamação constitucional, recurso especial, recurso extraordinário que estavam previstos na lei, nessa lei 8.038/90, foram revogados. Os demais dispositivos que ali contém estão em plena vigência. Tá bom? Então nós falamos aí da fundamentação constitucional, da fundamentação infraconstitucional, da revisão criminal e a parte histórica da revisão criminal. Certo? Tudo bem? Bom, uma das características da revisão criminal, da ação de revisão criminal, uma das características é ser, e aí eu digo que alguém pode perguntar isso para vocês, se fizer a seguinte pergunta: quais são os recursos exclusivos da defesa? Então vocês diriam embargos infringentes, exceto no Superior Tribunal Militar, e revisão criminal. A revisão criminal não é recurso, mas de maneira geral, está tratado no capítulo do recurso, então a pergunta será essa. Então você terá que responder embargos infringentes, revisão criminal, e existiu também o protesto por novo júri, que hoje foi revogado. Eram os 3, entre aspas, recursos exclusivos da defesa. E a revisão criminal, ela é exclusiva da defesa. O Ministério Público não pode promover a revisão criminal em prol da sociedade. Revisão criminal é um recurso, entre aspas, pró-réu. É uma ação penal pró-réu. Só o réu pode promovê-la. O Ministério Público não pode, a não ser em favor do réu. Aí nós vamos discutir daqui a pouco, apesar de existir divergência doutrinária, tem se entendido que o Ministério Público, ainda que antecipe na qualidade fiscal da lei, ele poderá propor a revisão criminal desde que em favor do réu, porque existe aí a vedação a reformatio impégius. Se é um recurso exclusivo da defesa, o promotor não poderia recorrer e a situação do condenado ser piorada de forma alguma. Isso não pode acontecer. Então, somente em favor do condenado. Tá certo? Então, ela é exclusiva da defesa. Para vocês terem uma ideia, vamos imaginar que um juiz absolutamente incompetente absolva o réu e transita em julgado. Não existe revisão criminal, porque a sociedade está prejudicada, não está? Um juiz absolutamente absolveu um réu, transitou em julgado. O promotor não pode promover uma ação de revisão criminal para desconstituir a coisa julgada material. O sujeito continuará absolvido. Certo? Porque a revisão criminal é uma ação penal pró-réu. Tá? Ela é exclusiva da defesa. Não existe revisão criminal em prol da sociedade. Tá? Uma das finalidades, aqui falando, né, e a finalidade da revisão criminal é justamente reparar uma injustiça, reparar um erro judiciário. Por quê? O juiz pode errar, o juiz é ser humano, ele vai interpretar aqueles fatos narrados e a prova produzida, a prova documental, a prova testemunhal, a prova pericial, e ele vai dar sua decisão. Para tanto, baste que ele fundamente a sua decisão. Princípio da livre convicção motivada. Se ele fundamentou sua decisão, não há que se discutir de ilegalidade, se a fundamentação, se o juiz fundamentou de acordo com a Constituição Federal. Exige. Todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Mas ele pode, de repente, sofrer, né, um induzimento
por parte da própria interpretação do conteúdo do processo e dar uma decisão injusta, mas convicto, né? Fora das questões de dolo. Se o juiz utilizou o dolo, por isso que ele condenou, ele vai responder por isso. Mas nós estamos falando do juiz que fundamente, mas a sua fundamentação está equivocada de acordo com a prova dos autos. Então houve o quê? Uma injustiça. Então a finalidade da revisão criminal é reparar essa injustiça, reparar esse mal que o Estado causou, né? Ou também o erro judiciário, né? Pode ter um erro judiciário, um erro na identificação, por exemplo, do autor do crime, um irmão que foi condenado no lugar de outro irmão. Nós temos aí um erro judiciário, que ele somente pode ser corrigido após o trânsito julgado através da revisão criminal. E o Estado será responsabilizado pelo erro judiciário. É possível que na própria revisão criminal você peça uma justa indenização por esse erro judiciário, tá? Mas daqui a pouco nós vamos falar das hipóteses de cabimento de revisão criminal. Esse rol números clausos, ou seja, é taxativo esse rol de possibilidades. Eu não posso falar a decisão é injusta, por isso eu vou... Não é assim que funciona. Eu tenho que observar os requisitos que a lei determina. E se não se enquadrar naqueles requisitos, não cabe revisão criminal. O tribunal poderá indeferir liminarmente a sua revisão criminal ou julgar improcedente a sua revisão criminal. Mas você pode reiterar o pedido de revisão criminal? Pode, desde que exista novas provas, outra situação que não aquela discutida anteriormente. Mas é possível você renovar um pedido de revisão criminal com outra instrumentalidade nos seus fundamentos, né? Nós vamos falar daqui a pouco. Então vamos lá, vamos falar da legitimidade ativa. Quem pode promover a revisão criminal? O próprio condenado. Será que ele pode promover? Sim. E a doutrina aqui diverge, e o STJ já posicionou nesse sentido, que caracteriza constrangimento ilegal o não recebimento da revisão criminal interposta pelo próprio condenado. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo também nesse sentido, né? Mas aí nós, apesar que a Constituição, no artigo 133 da Constituição Federal, ele entende que o advogado é indispensável à administração da justiça, você também, de acordo com o artigo 5º, inciso 34 e 35 da Constituição Federal, você não pode também negar a prestação jurisdicional quando houver um direito ou ameaça de direito a ser violada, né? Então, prevalece o entendimento que se o próprio condenado apresenta a revisão criminal, o tribunal deverá recebê-lo, mas deverá mandar processar na forma a velar pela garantia, a garantia, vamos dizer assim, não que se fala mais a ampla defesa, mas a garantia do direito à assistência judiciária. Porque o próprio preso, talvez ele não tenha o conhecimento técnico, ele não poderia exercer corretamente esse direito que a lei assegura, que é a propositura da revisão criminal. Então, se um preso fizer uma revisão criminal e protocolar lá para o diretor do presídio, o diretor do presídio manda para o juiz de execução. O juiz de execução abre vista para a defensoria pública, intima-se a defensoria pública para exercer o direito do condenado na forma da lei. Aí a defensoria vai lá e faz as razões da revisão criminal. Tá certo? Então é assim que funciona. Mas há um entendimento que ele próprio poderia. Mas isso não é majoritário. Entendimento que não. O artigo 1º, inciso 1º da Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, somente faz a excepcionalidade no que se refere a habeas corpus.
em revisão criminal e embargos infringentes, não tem nenhuma outra exceção. O Estatuto da Ordem dos Advogados somente excepciona a ausência, né, da obrigatoriedade do advogado no que se refere ao habeas corpus, né? Mesmo porque a Constituição assim garante, e qualquer pessoa pode interpor um habeas corpus em favor de outra pessoa que esteja sofrendo um constrangimento ilegal afeta direto ou indiretamente ao direito de locomoção. Tá certo? Tudo bem? Então, feitas essas explicações, a revisão criminal também, salvo engano, o que eu estou dizendo está no artigo 623 do Código de Processo Penal, ela pode ser proposta por procurador legalmente habilitado. Então, um advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. E há também um entendimento aí bem minoritário, fala, não, esse procurador não precisa nem ser advogado. Aí já é de se estranhar ainda mais, mas tem parte da doutrina que vai dizer isso. Procurador habilitado, basta que você outorgue procuração com poderes especiais para que um terceiro pleiteie a sua revisão criminal. Aí ele pode contratar um advogado para entrar com a sua revisão criminal. Então isso seria procurador legalmente habilitado. Agora, a parte majoritária da doutrina entende que esse procurador legalmente habilitado é o advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, certo? Procurador legalmente habilitado. Bom, também é possível, aí se o sujeito morreu, eu já adiantei para vocês que a revisão criminal pode ser proposta durante o cumprimento da pena, ou seja, tem que ter o trânsito julgado. Requisito número 1, não se fale em revisão criminal se você não tem trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria. Não se fala. Certo? Não se fala em revisão criminal. Então, requisito número 1, trânsito julgado. Então, pode ser proposta a revisão criminal quando o sujeito está cumprindo pena, quando ele acabou de cumprir a pena, já não cumpre pena mais, ele vai e propõe a revisão criminal. Porque ele quer recuperar a dignidade que foi perdida por uma condenação injusta, por um erro judiciário, ou até mesmo após a morte. Bom, mas se o sujeito morreu, quem poderá propor a revisão criminal em favor dele? O cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, essas pessoas também estão legitimadas somente no caso de morte do condenado. Por quê? Mesmo após a sua morte, a família pode ter interesse em recuperar a dignidade que foi perdida por uma condenação injusta, por um erro judiciário. Daí a possibilidade do CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, propor a revisão criminal. Tá certo? A cônjuge, mas e a companheira? Ou companheiro, vice-versa? Será que poderia também? É lógico que sim, né? De acordo com após a Constituição de 88, artigo 226, parágrafo 3º, é isso, da Constituição, que iguala o casamento à união estável. Então, o sujeito vive em união estável. Será que essa pessoa terá legitimidade também? A lei fala em cônjuge. União estável se equipara ao casamento? Sim. Então, é lógico que a pessoa que vive em união estável, falecendo tendo uma condenação injusta, arbitrária após o trânsito julgado, é possível a propositura, então, da revisão criminal pelo companheiro ou companheira que vivia em união estável. Tá certo? Agora, se durante a morte, aliás, durante a revisão criminal, o condenado, que é o autor da revisão criminal, vier a falecer, aí o juiz vai nomear um curador especial nos termos do artigo 631 do Código de Processo Penal. Então a revisão criminal está em trâmite. Aí o condenado, que é o autor da revisão criminal, falece. O juiz vai nomear um curador especial nos termos do artigo 631. Certo? Tudo bem? Bom, legitimidade passiva. Quem que é
que tem a legitimidade passiva para responder à revisão criminal? O Estado, né? O Estado é o titular do direito de punir. Então ele, se houve por parte do seu órgão jurisdicional uma decisão injusta, né? Para reparar essa injustiça ou esse erro judiciário, a revisão criminal será proposta contra o Estado, nesse caso representado pelo Ministério Público, seja o Ministério Público Estadual, seja o Ministério Público Federal, depende aonde está tramitando, onde tramitou o processo de conhecimento, se é no âmbito federal ou no âmbito estadual. Certo? Tudo bem? Bom, então a competência para julgar a revisão criminal, eu falei da competência originária. Então, se é um deputado que cometeu um crime no exercício da função e esse crime está relacionado ao exercício do mandato, compete ao Supremo Tribunal Federal, né? Houve essa mudança, né? Se um deputado pratica um tráfico de drogas, ele não vai ser julgado pelo Supremo mais, vai ser julgado pela justiça originária, de primeiro grau. Antes não era assim. Por quê? O que tem a ver tráfico de droga com o exercício do mandato? Agora, se ele comete uma corrupção, um tráfico de influência, aí está relacionado com a função, o exercício do mandato. Aí continua a competência por prerrogativa de função do Supremo Tribunal Federal. Esse foi o último entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação a deputados e senadores. Tá certo? Então, competência originária, o STF vai julgar as revisões criminais de seus julgados. Artigo 102, inciso 1, letra J. O STJ vai julgar em sede de revisão criminal as condenações proferidas pela competência originária. O governador, por exemplo, de estado. Quem julga ele? O STJ. Então, o STJ poderá fazer uma revisão criminal, desde que instado a isso, né, ser proposta uma revisão criminal em relação à condenação de um governador de estado. Tá? No artigo 105, inciso 1, letra E da Constituição Federal. Nos demais casos, prestem atenção nisso, pessoal, para não errar. Presta atenção. Qualquer juiz federal de qualquer região do Brasil que proferir uma sentença condenatória, e essa sentença condenatória ou absolutória imprópria, nós vamos explicar daqui a pouco, transitar em julgado, quem vai julgar a revisão criminal vai ser o Tribunal Regional Federal, que está acima do juiz de primeiro grau. Então, se aqui no estado de São Paulo nós temos o Tribunal Regional Federal da terceira região, que engloba São Paulo e Mato Grosso do Sul. Se é em Brasília, Minas Gerais, Tribunal Regional Federal da primeira região. Se é em Curitiba, Tribunal Regional Federal da quarta região. Aí se é um juiz estadual, aqui, estado de São Paulo agora, qualquer comarca, um juiz proferiu uma sentença condenatória. A sentença condenatória transitou em julgado. Transitou em julgado a sentença condenatória. Tá? Quem vai julgar a revisão criminal se for proposta? Tribunal de Justiça. É ele que vai julgar a revisão criminal. Agora presta atenção. E se o juiz condenou, você apelou, da apelação você entrou com embargos infringentes, os embargos infringentes você entrou com recurso especial extraordinário, foi para o STF, foi para o STJ, mantiveram a condenação. Aonde você vai entrar com a revisão criminal? Foi um juiz aqui de Ribeirão Preto que condenou, juiz estadual, juiz da terceira vara criminal de Ribeirão Preto. Ele condenou, você apelou, embargos infringentes, recurso especial, recurso extraordinário ou ambos, mantiveram a condenação. Você vai entrar com a revisão criminal onde? Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ainda que tenha tido recurso especial extraordinário. Mas aí é competência originária para você entrar com revisão criminal no STF ou no STJ? Não. Então você vai entrar onde?
no tribunal respectivo que pertence àquele juiz que proferiu aquela sentença condenatória ou aquela sentença absolutória imprópria. Tá? Então, um dos pressupostos da revisão criminal é que haja a coisa julgada. Sem o trânsito julgado em sentença, não há que se falar em revisão criminal, sem o trânsito julgado. Mas em todas as decisões, não. Sentença condenatória, sentença absolutória imprópria. Presta atenção. Sentença condenatória, qualquer sentença condenatória. Sentença absolutória imprópria. O que é isso? O juiz absolve e aplica medida de segurança. Ao tempo da ação ou omissão, o sujeito era louco. Então o juiz vai absolver e vai aplicar o quê? A medida de segurança de internação em hospital de custódia ou de tratamento ambulatorial. Certo? Então, nesse caso, cabe revisão criminal. Agora, não cabe revisão criminal de sentença absolutória própria, quando o juiz absolve e não há nenhuma consequência, ainda que tenha reflexo de natureza extrapenal. Olha que interessante essa questão. Você conseguiu uma absolvição por falta de provas. O sujeito é funcionário público. Ele foi demitido a bem do serviço público. Essa decisão que você conseguiu, que absolveu ele por falta de provas, lhe dará direito à reintegração no cargo público? Já falamos isso várias vezes, nos 3 ou 4 estudos. É lógico que não, né? Só lhe dará direito à reintegração se a absolvição se der com fundamento no artigo 386, inciso 1, 386, inciso 4, 386, inciso 6, primeira parte do artigo 386. Então, o inciso 7 não lhe dará direito à reintegração. Imagine se advogando para um policial que foi demitido a bem do serviço público. Aí você fala para ele, consegui te absolver aqui com fundamento no 386.7. Não vamos recorrer, não. Transitou em julgado. Ele fala, e agora, eu não vou ser reintegrado? Não. Aí o advogado fala, não, então eu vou propor uma revisão criminal para mudar o inciso, para o tribunal reconhecer que o fato não existiu, ou que você não foi o autor do fato, ou que você agiu em legítima defesa, ou uma das causas excludentes da licitude. Não cabe revisão criminal de sentença absolutória para mudança de inciso. Não cabe. Entenderam? Não cabe revisão criminal. Você foi absolvido? Não, mas teria que ser absolvido com fundamento no artigo 386, inciso 1, que faz coisa julgada no cível. Foi absolvido com 386 no inciso 2. Eu vou entrar com revisão criminal agora para que o novo julgamento da revisão criminal, porque já transitou em julgado, para mudar o inciso. Não cabe. Sentença absolutória imprópria, quando o juiz absolve e aplica medida de segurança, cabe. Sentença condenatória, cabe. E também não cabe revisão criminal, prestem atenção, quando ocorrer a extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado. Então, toda vez que ocorrer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, não cabe revisão criminal. Vamos imaginar que o tribunal reconhece nos termos do artigo 61, ele pode reconhecer de ofício a causa extintiva da punibilidade, ele reconhece e extingue o processo, reconhecendo, fazendo o cálculo lá da prescrição retroativa do recebimento da denúncia até o acórdão recorrível, já deu a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Nesse caso não cabe revisão criminal, porque não tem nenhuma consequência. O Estado perdeu o direito de punir. Então não tem nenhuma consequência. Então não cabe revisão criminal. Agora, se o juiz reconhecer a extinção da punibilidade após o trânsito julgado, aí sim, vamos imaginar que ele concede
o indulto. Qual que é a consequência do indulto? Ó, você vai sair da cadeia, a pena você não vai cumprir. Mas e os efeitos secundários da condenação? Nome no rol dos culpados, tem que fazer reabilitação, tudo isso não permanece? Permanece, então aí cabe revisão criminal. Então, quando reconhece a extinção da punibilidade após o trânsito julgado da sentença condenatória ou da sentença absolutória imprópria, aí cabe revisão criminal. Agora, e se reconhecer a extinção da punibilidade antes do trânsito julgado? Não cabe revisão criminal, porque não teria nenhuma consequência. O Estado perdeu o direito de aplicar a lei, aplicar a jurisdição, por decurso de prazo. E a regrinha lá do artigo 109. Tá certo? Tudo bem? Entendido essa questão? E outro detalhe interessante, que também, após o trânsito julgado, não cabe revisão criminal para modificar, aliás, para modificar não, para reconhecer, preste atenção, para reconhecer a aplicação de uma lei mais benéfica. Por exemplo, o sujeito foi condenado hoje, está cumprindo pena, transitou em julgado. Aí vem uma lei nova que vai abolir aquele comportamento dele como crime. Então essa lei mais benéfica retroage para beneficiar ou não? Retroage, não retroage? Mas você terá que entrar com revisão criminal? Ou não vai precisar? Quem pode ler? Quem está no jeito aí? Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. E artigo, não precisa ler o artigo não, mas anota aí, súmula 611, artigo 66, inciso 1º da Lei 7.210 de 84, que fala da competência do juízo da execução. Mas a súmula 611, salvo engano, ela diz literalmente isso. Vamos lá, quem pode ler? Certo? A lei mais benigna. Então, não é necessário revisão criminal para isso. O juiz da execução tem que agir de ofício. Ah, se ele não agir de ofício, você faz uma simples petição. O próprio Ministério Público tem o dever legal como fiscal da lei de fazer essa simples petição para que se cumpra aquela lei que gerou o direito ao indulto. Tá certo? Exemplifiquei indulto. Pode ser qualquer causa extintiva da punibilidade após o trânsito julgado. Tá? Não precisa de revisão criminal para aplicar lei mais benéfica. É obrigação do juiz da execução nos termos do artigo 66, inciso 1º da Lei 7.210 de 84, que é a LEP. Certo? Agora, vamos falar um pouquinho em relação à prisão. Em relação à prisão. Vamos imaginar que o sujeito está foragido. O sujeito está foragido. Aí vem uma sentença condenatória contra esse sujeito, transitou em julgado. A sentença condenatória, o sujeito foi condenado lá a 15 anos. Tráfico internacional, 15 anos. Aí eu pergunto a vocês, o advogado dele vai entrar com a revisão criminal, porque entende que houve uma nulidade, ou houve um erro judiciário, ou uma injustiça na decisão. Ele entra com a revisão criminal. Eu pergunto a vocês, será que essa revisão criminal dele vai ser recebida, tendo em vista que ele encontra-se foragido? O que vocês acham? Será recebida ou não será recebida? Não tem motivo para o tribunal não receber. Se preenchidos os requisitos de admissibilidade, ela deve ser recebida. A mesma coisa da apelação, lembram que nós falamos? O antigo artigo 594, que exigia o direito de apelar em liberdade, que só era concedido quando o sujeito fosse primário de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença. Caso contrário, para ele recorrer, para o juiz receber a apelação, ele tinha que se recolher à prisão. Isso foi revogado, e foi revogado com a Constituição de 88. Mas demorou tempos ainda para ter a revogação expressa dele, mas tácita com a Constituição de 88. E
o artigo 595, que dispunha que, mesmo o sujeito que tivesse apresentado o recurso de apelação e ele fugisse da prisão depois, a apelação dele não seria conhecida, seria julgada deserta, pela fuga. Tá? Então, isso tardiamente foi suprimido expressamente do Código de Processo Penal. Mas desde a Constituição de 88, já não tinha mais vigência esses dispositivos. Então, da mesma forma, não há que se falar em exigência para que o sujeito tenha recebida a sua revisão criminal, se ele estiver foragido, que ele seja recolhido à prisão. Isso no teor da súmula 393 do STF, quem pode ler, salvo engano, súmula 393 do STF, diz exatamente isso que nós acabamos de exemplificar. Quem pode localizar aí? Súmula 393, salvo engano. Então, a própria súmula diz para recorrer em sede de revisão criminal não é necessário que o condenado seja recolhido à prisão. Mesmo porque a revisão criminal ela não tem efeito suspensivo também não. Isso significa o quê? Se o sujeito está cumprindo pena, você entra com a revisão criminal, não vai ser suspenso a execução da pena durante o julgamento, até julgar a sua revisão criminal. Não, ele vai continuar cumprindo pena. Se a revisão criminal for procedente, o tribunal poderá desclassificar a infração, ele poderá entender que não se trata de um roubo, se trata de um furto, e desclassificar de roubo para furto, e impor a pena do furto. Ele poderá absolver o sujeito, se ele foi condenado. Ele poderá absolver e aplicar medida de segurança, olha que interessante. Ele poderá absolver e aplicar a medida de segurança. Se o sujeito for considerado inimputável ou semi-imputável, aí ele pode escolher, ou aplica a pena e reduz a pena, ou aplica somente a medida de segurança ao semi-imputável. Ele tem essa escolha no que se refere ao parágrafo único do artigo 28 do Código Penal. Ele poderá reconhecer uma causa de diminuição de pena, seja da parte geral, seja da parte especial do Código de Processo Penal. Tá? Então, tudo isso ele pode fazer em sede de revisão criminal. O tribunal pode reconhecer a nulidade do processo, também pode em sede de revisão criminal. Agora, no que se refere ao tribunal do júri, aí nós temos umas questões e algumas divergências. Algumas divergências. O que o tribunal pode fazer quando é uma revisão criminal de uma decisão condenatória proferida pelo tribunal do júri? Aí nós temos que interpretar isso com base na Constituição Federal, que trata da soberania dos vereditos. A decisão do júri é soberana. O tribunal, será que poderia substituir essa decisão soberana do júri e absolver um réu condenado pelo tribunal do júri em sede de revisão criminal? Prevalece o entendimento que sim. Há divergências, e muitas, mas prevalece o entendimento majoritário que sim. Por quê? A soberania dos vereditos foi criada de forma a proteger a própria a plenitude de defesa. E ela não pode ser utilizada para prejudicar, ou seja, impedir que o tribunal, diante de uma decisão absolutamente, manifestamente injusta ou através de um erro judiciário, o tribunal não possa absolver. Porque se você entender que o tribunal não pode, em sede de revisão criminal, absolver, ele teria que anular. Você pode entender, não, o tribunal não pode, em sede de revisão criminal, nos crimes de competência do júri, absolver o réu. O tribunal pode somente anular. Anular e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento. Aí permanece o mesmo resultado, o sujeito entra com nova revisão criminal. Então, prevalece o entendimento que o tribunal pode sim absolver e não há nenhuma ofensa à soberania dos vereditos, que foi criada justamente para proteger
o réu e não pode ser utilizada aí para negar que o tribunal possa reconhecer a absolvição em nome da plenitude de defesa. Tá certo? Agora, o tribunal pode reconhecer uma causa de diminuição de pena que não foi reconhecida pela decisão do juiz do tribunal do júri? Pode, aí tranquilamente. Tá? Ele pode... tudo que envolve mérito que é a discussão. Se envolve mérito, será que ofende a soberania dos vereditos ou não? Essa é a discussão que nós estamos colocando. Falei para vocês que o entendimento majoritário é que, em sede de revisão, o tribunal pode sim absolver numa condenação proferida pelo tribunal do júri. Mas há entendimentos contrários. Há entendimento que não. O tribunal não poderia absolver. Ele poderia anular e determinar que o condenado seja submetido a um novo julgamento. Essa é a discussão em relação a esse detalhe que eu acabei de explicar para vocês. Certo? Tudo bem? Bom, quando nós falamos em revisão criminal, nós verificamos que, nesse caso, não existe mais, não milita mais em favor desse autor da revisão criminal da presunção de inocência. Nesse caso, não milita em favor dele indúbio pro réu, porque ele já foi condenado definitivamente, ou no caso da sentença absolutória também imprópria. Então não milita em favor dele o princípio da inocência, o princípio do indúbio pro réu. Isso, por que eu estou dizendo isso? Porque o promotor, quando oferece uma denúncia, ele descreve os fatos, classifica o crime e pede a condenação. Tudo que ele está dizendo ali, quem tem que provar? É a defesa ou é o promotor? Que o sujeito no dia tal agiu desta forma, agiu com dolo, praticando o crime descrito no artigo tal. A defesa vai se defender dos fatos a ela atribuídos, certo? Mas quem tem que provar que ele agiu daquela forma é o promotor. Promotor que deve comprovar autoria, materialidade, se o sujeito agiu com dolo, se o crime é passível e punível através do dolo. Então, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação, a prova dos fatos, incumbe a quem alegar. Artigo 156. Mas nesse caso aqui, quem deve comprovar aquilo que está alegando é o autor da revisão criminal, é o condenado. Então aqui há uma inversão, né, no ônus da prova. Então, se eu estou afirmando que aquela decisão é contra o texto expresso em lei, quem tem que demonstrar isso é o condenado. O Ministério Público é a parte contrária, representando o Estado. Mas é você que alega, é você que deve comprovar isso em sede de revisão criminal. Tá? Então, nesse caso, há uma inversão no ônus da prova, nos termos do artigo 156, quem deve comprovar os fatos é quem alega aqueles fatos. Tá certo? Então, da mesma forma, se o promotor fala, ele comprova que o sujeito agiu com dolo de matar, que foi ele que matou e que ocorreu a morte, de autoria, materialidade e o dolo. A defesa fala assim, não, eu matei, mas matei em legítima defesa. Então é a defesa, né, o extraordinário, aí o ordinário se presume extraordinário, a defesa que deverá demonstrar que agiu em legítima defesa. O promotor não tem que demonstrar que ele não agiu em legítima defesa. Para o promotor basta demonstrar que houve autoria, que houve o crime, né, a existência do crime, e se o crime é passível somente através de dolo, que houve o comportamento doloso do agente. É isso que ele deve demonstrar. Tá? Só para vocês entenderem essa questão aqui na revisão criminal. Então, quem tem que provar tudo que alega aqui é o condenado, o autor da revisão criminal. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos falar da primeira hipótese de cabimento da revisão criminal.
Então aqui não é simples assim. Não é só você falar que a decisão foi injusta, que a decisão houve um erro judiciário, motivo pelo qual você está propondo a revisão criminal. Não é por aí. Né? O artigo 621 do Código de Processo Penal, ele delimita quais são as hipóteses de cabimento de revisão criminal. Então, primeiro pressuposto, que haja o trânsito em julgado da decisão. Condenatória, absolutória, imprópria. Que tenha transitado em julgado. Segundo, que essa decisão deva ser injusta, ou deva existir um erro judiciário. Então agora nós vamos especificar o que o legislador diz que são as hipóteses taxativas de cabimento de revisão criminal. A primeira delas é toda vez que a decisão for contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Então, isso é o artigo 621, inciso 1º do Código de Processo Penal. O que é uma sentença contra a evidência, contra o texto expresso em lei? Vamos imaginar que o juiz vai condenar o sujeito por um dano culposo. Nós sabemos que o artigo 163 do Código de Processo Penal, ele não admite a modalidade culposa. Por que ele não admite a modalidade culposa? Porque o legislador não quis admitir, ele não fez expressamente. Então só admite a modalidade dolosa. Mas vamos imaginar que o sujeito, de forma negligente, foi acender um cigarro ali do lado do carro do amigo, pega fogo no carro do amigo. Ele vai ter que pagar o carro do amigo? Sim, no âmbito civil. Ele cometeu um ilícito civil, ele foi negligente, cometeu um ilícito civil, deve reparar, pagar o carro para o amigo. Mas ele cometeu um crime de dano? Não, porque ele não teve a intenção de destruir. Não foi um crime doloso, um dolo eventual, um dolo direto. Não. Então ele não cometeu o crime de dano, porque ele foi negligente. Ele não quis destruir, deteriorar, inutilizar o carro do amigo, que são os 3 núcleos do tipo do crime do artigo 163 do Código Penal. Mas mesmo assim o promotor oferece denúncia dizendo que ele foi negligente, destruiu o carro do amigo, e o juiz recebe a denúncia, o processo se instaura e ele é condenado e transitou em julgado. Resta agora você propor o quê? Uma revisão criminal, justamente com fundamento no artigo 621, inciso 1º. Ou seja, essa decisão foi contrária ao texto expresso em lei. Porque não existe dano culposo, existe dano doloso, crime de dano. Não é que não existe dano culposo, existe, só que não é crime. O dano é só quando é doloso, para caracterizar o artigo 163. Certo? Tudo bem? Outro exemplo, o juiz condena um menor de 18 anos, o sujeito tem 17 anos e 5 meses, cai lá na mão do juiz da 3ª Vara Criminal e ele dá uma sentença condenatória. E a parte não recorre. Ocorreu o trânsito julgado. Agora, o menor de 18 anos não comete crime, ele comete ato infracional equiparado ao comportamento criminoso descrito no Código Penal ou nas leis especiais. Então, nesse caso, se assim o juiz o fizer, ele estaria proferindo uma sentença condenatória contra ao texto expresso em lei. Porque o menor de 18 anos, ele é inimputável. Presunção absoluta em relação a ele. Ele somente será imputável a partir de quando ele completa 18 anos. A partir daí, sim, ele será imputável. Se o juiz condenar ao inimputável, ele estaria praticando uma decisão contrariamente ao que diz a lei. Então, a revisão seria com esse fundamento. 621, inciso 1, primeira parte.
ou também pode ser contra a evidência dos autos. Aqui, normalmente é o que a gente mais utiliza. O que seria isso? Contra a evidência dos autos. A revisão criminal não pode servir como segundo apelação. Se já foi julgada a apelação, aí você faz uma revisão criminal como se fosse uma segunda apelação? Não, mas quando você fala que cabe revisão criminal quando o juiz decide contra a evidência dos autos, dificilmente o tribunal vai indeferir liminarmente a sua revisão e ele vai ter que analisar e valorar a prova que foi produzida ali para verificar se ela está contra a evidência dos autos ou não. Então você vai rediscutir toda aquela matéria probatória. Por exemplo, olha, 5 testemunhas que estavam a 5 metros e viu